Hoje nós estaremos terminando nosso conteúdo sobre escatologia. Estaremos tratando hoje sobre o juízo final, que a gente veio até falando um pouco nas aulas anteriores, mas hoje a gente vai estar trazendo um pequeno resumo sobre o juízo final, o último julgamento de todos os que vai haver no período em que a humanidade ainda estiver sobre esta terra. Haverá alguns julgamentos, tanto aqui na terra quanto nos ares, mas o juízo final será o último julgamento de todos. É o julgamento final, onde Jesus Cristo estará assentado no trono como juiz. Hoje nós temos Jesus Cristo como advogado. E no dia do juízo final, também conhecido como o grande dia do trono branco, julgamento do trono branco, ao qual Jesus Cristo estará assentado nesse trono como juiz e não como advogado, e será o julgamento final onde Cristo vai dar a sentença, onde Jesus vai bater o martelo, e aqueles que estão mortos, que não ressuscitaram no dia do arrebatamento, na primeira ressurreição, aqueles que permaneceram mortos e aqueles que vieram morrendo em seus pecados e perderam a sua salvação e estão no inferno aguardando o dia do juízo final. Todos aqueles que se encontram hoje no inferno e infelizmente aqueles que irão para lá por não se arrepender dos seus pecados, por não reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, por não nascer de novo e ter seu nome escrito no livro da vida, aqueles que partirem deste mundo para a eternidade sem salvação e aqueles que já estão no inferno, vão permanecerem no inferno até o dia do juízo final. Eles ressuscitarão para receber a sentença final. Eles ressuscitarão para ser julgados. Na verdade, já estão condenados, só vão receber a sentença final. Em João, capítulo 5, versículo 22, vem falando assim: porque também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Ou seja, o juiz dos juízes será o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai julgar. Ele vai bater o martelo da sentença ao qual condenará todos aqueles que já estão no inferno aguardando o dia do juízo final. Aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o versículo 1 diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então a gente vê que quem vai julgar os vivos e os mortos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos Jesus como advogado, hoje nós temos Jesus Cristo como o Cordeiro que foi sacrificado para dar vida, para trazer vida eterna para a humanidade, mas chegará o dia onde Jesus estará na posição de juiz dos juízes, onde ele mesmo vai julgar e dar sentença a cada um como cada um merece. Então, a gente estudou sobre o estado intermediário dos mortos, que aqueles que partem em Cristo estão no paraíso, aguardando o dia do arrebatamento. E no dia do arrebatamento, quando Jesus vier buscar a igreja, eles ressuscitarão, que é a primeira ressurreição. Haverá a segunda ressurreição, que é a dos condenados, aqueles que estão no inferno hoje. Eles ressuscitarão para poder receber a sua sentença, a sua condenação final. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, diz assim: e vi um grande trono branco. Grande trono branco fala de poder, grande fala de poder, de autoridade, de glória, e branco fala de santidade.
Então aqui o apóstolo João, quando tem essa visão, ele viu um grande trono branco. Ele está falando que é de poder, de autoridade, de santidade. Trono fala de poder, fala de autoridade. Então aqui o apóstolo João está falando, e vi um grande trono branco. Ou seja, e vi autoridade, santidade. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, os céus e a terra não conseguem contemplar a glória e o poder de Jesus Cristo. Imagine os homens pecadores e falhos, como pode contemplar o poder de Cristo? Por isso que a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo e reconhecê-lo como Salvador, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque diante do poder, da santidade, da glória de Cristo, não tem quem fique de pé, não há autoridade acima de Cristo. Como a Bíblia diz, ele é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Versículo 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante de Deus, e abriram os seus livros, e abriu outro livro, o que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E vi mortos, grandes e pequenos. Aqui o apóstolo João está vendo a segunda ressurreição, que é a dos condenados, aqueles que partiram sem Cristo. Grandes e pequenos não está falando da estatura física, mas de autoridade. Quando fala de grandes e pequenos, está falando de homens de posição, tanto aqueles que têm uma posição elevada hoje, um cargo elevado, como aqueles que não têm. Então, diante de Deus, não terá acepção. Quem teve uma posição, um cargo na terra elevado, vai ter mais privilégios do que aquele que não teve. Diante de Deus, Deus não usa essa balança enganosa, quem usa isso é o homem, mas o julgamento será justo e reto. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram os seus livros, e abriu outro livro que é o da vida. Ou seja, há vários livros, mais na frente eu vou trazer um estudo sobre esses livros, mas o que eu vou destacar aqui é que tudo aquilo que nós praticamos, fazemos, falamos, pensamos, está registrado em livros. Ou seja, tudo está registrado diante de Deus. E nós vai prestar conta por tudo que fez, falou ou pensou. Então o julgamento do homem vai ser baseado conforme ele viveu aqui na terra. E o último livro é o livro da vida, que é onde está escrito o nome dos salvos. Ou seja, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, já está condenado à condenação eterna. E a única maneira de ter um nome escrito no livro da vida é reconhecendo, crendo em Jesus Cristo como Salvador e nascendo de novo na água e no Espírito. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, quando fala que o mar deu os mortos que nele havia, que a morte e o próprio inferno deu os mortos que nele se encontra, está falando que no dia do juízo final, ao qual será o julgamento dos condenados, a sentença daqueles que já estão condenados pela eternidade, aonde estiver o corpo deles será devolvido. Se morreu afogado no mar, o mar vai ter que devolver. Se morreu na própria terra, a terra terá que devolver. Se hoje se encontra no inferno, o próprio inferno terá que devolver. Ou seja, haverá a segunda ressurreição, onde a alma daqueles que se encontram no inferno vão voltar para seus corpos, e seus corpos serão transformados como os corpos dos salvos, mas eles receberão novamente os seus corpos transformados, não para a vida eterna, mas para serem julgados, sentenciados e lançados no lago de fogo, que é pior do que o próprio inferno.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. A gente vê que o próprio inferno, onde a alma dos condenados estão aguardando o dia do juízo final, o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo. A própria morte vai ser lançada no lago de fogo. Então a gente vê que tem um lugar ainda pior do que o próprio inferno, que é o lago de fogo e enxofre, que é o lugar aonde Satanás, os seus demônios, o falso profeta, o anticristo e todos os condenados que não foram salvos vão passar a eternidade em sofrimento eterno. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, o juízo final, o julgamento do trono branco, é o julgamento dos mortos, dos condenados, aqueles que serão ressuscitados na segunda ressurreição. Depois do milênio haverá o juízo final, onde aqueles que estão hoje no inferno e aqueles que serão lançados no inferno vão ressuscitar, receberão seus corpos novamente, mas para serem lançados com corpo e alma no lago de fogo e enxofre. Então, após o julgamento do juízo final, após a própria morte, o próprio inferno e a alma dos condenados serem lançados no lago de fogo e enxofre, aonde passarão por toda a eternidade, nunca mais terão oportunidade de sair dali, um lugar que é pior do que o próprio inferno, que o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, como a gente leu em Apocalipse 20. Em Apocalipse 21, capítulo 21, no versículo 1, diz assim, para a gente poder estar encerrando esse conteúdo: o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Após o julgamento do juízo final do grande trono branco, após todos receberem a sua sentença, a terra será restaurada, haverá um novo céu, uma nova terra, ou seja, tudo será renovado, tudo será restaurado, assim como aqueles que foram condenados à eternidade no lago de fogo e enxofre, aqueles que estão com Cristo, que passarão a eternidade em gozo e alegria com Cristo, vai receber um novo céu, uma nova terra, tudo será restaurado, tudo será novo. E nunca mais haverá pecado, nunca mais haverá choro, tristeza, angústia, depressão. A promessa para aqueles que permanecem fiéis, a promessa e a esperança para aqueles que estão em Cristo é um novo céu e uma nova terra, tudo novo, tudo restaurado para toda a eternidade. Deus abençoe vocês.